Leitura direta do Novo Testamento, com texto, capítulo por capítulo, sem comentários. Evangelho de Marcos, capítulo 9. E dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremos brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram Elias e Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram senão a Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dos mortos. E interrogaram, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-os, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo. E este, onde quer que o apanha, o despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondeu-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhes: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrima, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta caça não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto, ele ressuscitará ao 3º dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhe: que estavas vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os seus 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles e tomando nos braços, disse-lhes:
qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava o demônio, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tendes sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Marcos, capítulo 9. Bom ter você na leitura do Novo Testamento. Até o próximo capítulo. Deus te abençoe rica e abundantemente.